avaliar isso aí, vai ver se realmente é uma doença que indique essa cirurgia como tratamento. E se for, óbvio que nós faremos. E aí, a questão de todo o cabelo ou não depende muito da área que a gente vai precisar cobrir, em relação ao que a gente vai precisar de extrair da sua cabeça. E aí depende muito. Normalmente, homens que têm áreas maiores e que precisam de uma extração maior, a gente precisa raspar a cabeça inteira para atingir esse número de folículos, né? Para que o resultado fique bonito. Um careca assim, 80%, tem salvação para a calvície dele ou só usando prótese? Depende muito. Depende dos tratamentos que ele está disposto a fazer antes de operar. Depende dos fatores genéticos, ou seja, de quanto ele vai responder a esses tratamentos. Depende do volume de área doadora, porque às vezes o cara tem uma área doadora pequena, mas ela é muito rica, ela é muito densa. Depende se ele tem pelos no corpo que a gente consiga utilizar para fazer. Retira de outros lugares? De barba, tórax. O Bruno fez, sabia, né? Sim, mas ele tirou da cabeça dele. Tirou, Aqui essa área dele toda era careca. É o mais comum, né? Da própria cabeça, mas às vezes não era falhas, ele que era exagerado também. Não era tudo não era isso. Tanto? Não. Mas às vezes o que pra você não é tanto, pro outro incomoda demais, entendeu? Eu não me incomodo, fico, doutora, ó, aqui. E não, eu aprendi com ela, tá? Ela fala que depois da umidade a gente começa a derreter. O colágeno não vai embora no xixi? Aí eu começo a olhar e falo, meu Deus, tô derretendo. Aí eu mando cada foto, cada vídeo, doutora. Não, aposto que faz assim. Faz um protocolo. 90% das pessoas que me conhecem. Doutora, aqui, ó, faz um protocolo, o pescoço. Assim, Vou fazer uma pergunta do Bruno, tá? Eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele faria isso. Eu tô ouvindo a voz dele falando assim. Doutora, tratamento para a calvície, deixa o homem broxa? Deixa nada. Isso é mito? Hoje em dia isso é mito. Já foi comprovado que menos de 1% dos pacientes que usam os inibidores de 5-alfa-redutase, que é essa enzima que a gente precisa reduzir no cabelo para parar de cair o cabelo, que é a finasterida, dutasterida, menos de 1% dos pacientes evoluem com efeito colateral negativo de perda de libido, perda de desejo sexual. Existem medicamentos aí que a gente usa, vou dizer, a população conhece pra caramba os antidepressivos e tal, que reduzem 30% e ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Então... Roberta, você usa goma pro cabelo não cair? Então, não uso. Obrigada. Não uso. É isso que eu quero saber. A gominha que as pessoas tomam pra evitar a queda de cabelo ou até pra fazer nascer o cabelo, aumentar o cabelo, isso é mito ou funciona? É verdade, doutora? Não funciona. Eu já fiz marketing com os influenciadores, eles sendo pago para fazer. Isso eu já fiz. Mas você nunca consumiu? Mas eu mesmo consumi, eu nunca consumi. Não funciona. Aí tá vendo? Não funciona. Porque assim, imagine só. Você tá comprando um pote de goma que tá lá na gôndola da farmácia. Ela serve para você, pega a luz, serve para mim, serve para você. Você não sabe a queda de cabelo que você tem, eu não sei, e tá lá para todas. Então, o que é aquilo ali? É um pool de vitaminas em baixas doses. Mas em baixas doses. Mal não é fazer. Mal não vai fazer, mas bem não vai fazer efeito. também, entendeu? Porque a dose é tão baixa que às vezes você não chega nem a absorver. Não tem uma absorção que vá funcionar no seu organismo, nem que seja para outras coisas, entendeu? Porque nos Estados Unidos é muito comum... As gummies, né? Tudo é em sim, verdade, tudo é em gummy, tudo. Mas, por exemplo, vitamina C em gummy, você tomaria? Não. Você prefere mandar manipular, que o poder é muito mais forte, o preço é quase o mesmo, E né? aquele pozinho branco, doutora? Porque eu não consigo tomar aquilo que é creatina. Creatina é bom demais. Você toma aquele líquido com aquele pó? Creatina, a minha avó toma de 80 anos. É maravilhoso, Roberta. Eu tô comendo em balinha. Não, mas aí é o seguinte, é a via de manipulação, é a via de... Por exemplo, você pode fazer isso manipulado e você pode usar um veículo líquido. Então você toma um shot. Você pode usar um veículo de, sei lá, chocolate. Você põe um ativo no chocolate. Mas aquilo foi manipulado, aquilo foi orientado por um médico, entendeu? Agora, e tem que ver a dosagem disso tudo também. Agora, você comprar da gôndola da farmácia, algo que serve para todo mundo... É diferente. É diferente. Até porque cada um tem um... Porque é tratamento, não é manutenção, entendeu? A hora que você faz lá, às vezes nem falta tanta creatina no seu corpo. Todo mundo precisa, mas cada um precisa de uma dosagem, né, doutor? Que na verdade a creatina ela atua no metabolismo muscular, por isso que para sua avó também é bom, né? Ela estimula o aumento muscular. No entanto que existem até
várias correntes falando sobre creatina e perda de cabelo por conta da questão do metabolismo de testosterona. Mas isso ainda é muito discutido. Não existe um fato científico que dê certeza de que perde ou não o cabelo. Existem estudos, né, de várias correntes. Transplante capilar, fiz uma vez. É ser 100% de certeza que eu vou ser cabeludo ou cabeluda para sempre? Ou pode acontecer alguma coisa que eu tenha que refazer esse transplante? Olha, se o paciente seguir todas as nossas orientações, continuar mantendo o tratamento, porque o cabelo patente que está lá na cabeça dele ainda que a gente não transplantou, continua caindo, e aí às vezes ele começa a sentir um afinamento, porque ele acha que ele transplantou onde não tinha, e o que ele tá lá na cabeça dele que vai ficar ótimo como o transplante, só que daí ele começa a ver que o transplante está lá e o outro cabelo continua caindo, então tem que manter tratamento, porque os hormônios continuam atuando nesses cabelos, continuam atuando nesse couro cabeludo, saúde. Mas se seguir todas as orientações de tratamento, de pós-cirúrgico, né? De fazer tudo tem direitinho. Que tomar medicamentos pós-operatórios, né? Tem. Porque aqueles que estão na cabeça continuam, porque geneticamente exatamente, já estão predestinados a cair. Exatamente. Se hoje uma pessoa chegar na sua clínica, eu queria saber assim, valores. A partir de quantos mil é um transplante capilar? Vamos pensar numa cirurgia mais simples. Isso. A partir de quanto e o mais caro? Olha, hoje em dia, na minha prática, é em torno de uns 14, 15 mil, o mais simples. E o transplante mais caro que você já fez? E o mais caro, uns 25 mil. Não é tão caro. Não, pra você voltar com sua autoestima, ficar cabeludo ou cabeluda, principalmente pra... Faz um empréstimo. Não sei qual que é pior. Qual, Roberta? Mulher ou pra homem? Eu acho que pros dois, né? Tem homem que se assume como carecão, eu sou carecão, ok, mas tem muitos que não aceitam e a autoestima muito, Tem um paciente meu que não conseguia, no casamento da filha, ele foi de boné. Ele entrou na igreja e aí quando ele ficou no altar, ele já pôs o boné. Assim, pra ele não usava prótese, nada? Porque não. a gente tem vergonha, né? Ele achava que a prótese ia ficar mais artificial ainda e aí não rolava pra ele. E eu gosto muito de próteses quando tem indicação. Eu falo, vai mesmo. E tem gente que não tem grana, né, pra pagar 14 mil reais. Porque a prótese também não é muito barata, tá? Não? Uns 5, 6 mil reais por aí. Às vezes gasta mais, é o que eu falo. A prótese é cara. E uma manutenção, né, a cada 2 meses, um mês e meio, porque tem que colar de novo. Mas, às vezes, é uma opção para quem, às vezes, também não tem indicação de transplante, não tem de onde tirar cabelo. Sabe uma dúvida que eu tenho, Gi? Não sei se você tem também, da sobrancelha, porque faz, né? Legal. Do fio a fio. Eu tenho muita vontade, porque eu tenho uma falha aqui, quando eu era criança, eu voei da balança e tomei uns 21 pontos. Então, tem essa parte aqui que não nasce. E aí, consegue fazer? Tem que raspar tudo? Como que é feito, doutora? Tem que raspar. É praticamente a mesma técnica do transplante capilar em relação à extração. Mas a gente extrai um fio bem da nuca aqui, que é um fio mais fininho, que é um fio mais delicado. E esse folículo ainda a gente lapida esse folículo, porque a gente não pode, por exemplo, colocar um folículo de 3 fios na sobrancelha, né? Tem que ser um fiozinho só. Tem que ser um fio. Então, se você tira folículos de mais fios, a gente ainda tem que lapidar esse folículo. Porque não é simplesmente tirar o fio. Tirar e colocar. Existe toda uma estrutura que é retirada junto com os fios, que são indispensáveis para a vitalidade, para ele nascer em outro lugar, entendeu? Senão ele morre. E qual o valor que sai mais ou menos esse procedimento da sobrancelha? Você acredita que por mais que a área seja bem pequena, o procedimento de sobrancelha, às vezes, ele é mais trabalhoso do que o de cabelo? Porque é muito pequeno, né? Imagina, você tem que desenhar, por conta né? dessa lapidação também, né? Dos folículos, porque tem que ter muito cuidado. Então, se você tem algum erro técnico ali, você perde o folículo e você não pode perder folículo, né? Então, é uma cirurgia muito, muito minuciosa. Em torno de 8 a 20 também. Depende muito da área, né? Do que a gente precisa fazer, se o design já está estabelecido, se precisa tirar a micropigmentação, se a pessoa tem esse desejo, tem todo um Geralmente processo. A pessoa quer tirar, né? Ela quer fazer, ela quer ficar natural. E agora tá na moda, né? Graças Quanto a mais Deus, natural né? possível. Você faz a harmonização ainda ou tá só focada na tricologia? Eu faço a parte cirúrgica, a parte de procedimentos eu faço, com menos intensidade. Mas é porque eu gosto desse resultado da pessoa se amar, sabe? Aí eu não aguento, aí eu faço. Graças a Deus. Vale a pena ir pra Turquia, pagar mais barato num transplante capilar? Hoje em dia não mais. Já foi? Já foi.
Turquia era a referência mundial de transplante, foi lá que começou tudo isso, inclusive com técnicas que a gente não usa mais, nem a Turquia usa mais.